quero convidá-los a abrir as vossas Bíblias aí na primeira carta de Pedro, capítulo de número 5. Quero hoje meditar com vocês um pouco sobre as ações de um Deus que cuida dos seus. Primeira carta de Pedro, capítulo 5. Vamos estar lendo do versículo 6 ao versículo 8. Mas posteriormente eu vou me ater apenas ao versículo de número 7. Amém? Diz assim: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que runge, procurando alguém para que possa devorar. Amém? Feche seus olhos, quero orar por você. Grandíssimo e poderoso Deus, Criador dos céus, da terra, quero eu neste momento, Pai, te render graça por poder estar aqui com o teu povo nesta noite e agradecer-te, ó Pai, pela oportunidade de ministrar a tua palavra. Meu Deus, que em nome de Jesus, todo o teu propósito seja cumprido na vida dos teus servos aqui neste lugar. Ó Deus, que o teu Espírito Santo tenha liberdade em nosso meio para trabalhar em nossas mentes, ó Pai, para que possamos compreender a tua boa, agradável e perfeita vontade para as nossas vidas. Em nome de Jesus, ó Pai, a tua palavra acabou de dizer que o diabo ele vive ao derredor, mas na autoridade do nome de Jesus eu expulso toda a influência maligna que queira atrapalhar o mover do teu Espírito deste lugar, ó Pai Santo, e atrapalhar o objetivo, ou que seja cumprido, o objetivo da tua palavra, seja repreendido em nome de Jesus, e tenhas liberdade, ó Deus, sobre a nossa vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meus queridos, eu quero hoje falar com vocês sobre esse texto sagrado. Essa carta de Pedro, ela foi escrita entre 62 a 64 depois de Cristo. Então já podemos concluir a partir daí que Pedro já era um homem velho, um homem experiente. E Pedro, entre todos os apóstolos, ele foi um homem ou um apóstolo muito peculiar. Pedro era um tremendo homem de Deus. Caso você tenha interesse em estudar a Bíblia, você começa lá pelo livro de Mateus, né? Ou tanto faz, Mateus, Marcos ou Lucas, porque os três livros, embora tenha algumas diferenças, mas todos foram escritos as mesmas histórias, porque foram escritos para pessoas diferentes. Mateus escreve para os judeus, Marcos escreve para os romanos e Lucas escreve para os gentios. Tanto se você começar a estudar o Evangelho de Lucas, você vai ver que a linguagem é um pouco mais apurada, porque na verdade ele escreveu para os gregos, e os gregos eles eram o povo mais culto da época, o povo com um pouco mais de afinidade com a leitura, com a escrita. E João, o Evangelho de João já é escrito de uma forma meio que universal, trazendo algumas explicações para a igreja. É tanto que existe muitas histórias contadas no Evangelho de João que você não vai encontrar nos outros evangelhos. Exemplo é João capítulo 3, lá sobre Nicodemos. João capítulo 5 fala sobre a mulher que estava na beira do poço. João também fala de um enfermo na beira do poço de Betesda. Então você vai encontrar, mas Pedro, ele escreve essa sua carta, já podemos concluir que bastante velho. E por que, que Pedro era um apóstolo diferenciado?
porque Pedro parecia um pouco conosco, todos nós, principalmente comigo. Pedro, ele era explosivo, ele tinha seus momentos de revelações, seus momentos que davam as suas falhas, teve o seu momento de negar a Jesus, teve o seu momento após a ressurreição de Cristo, e mesmo tendo já visto Jesus por 2 vezes, que ele tentou abrir mão do seu chamado ministerial e falou, vou pescar, depois eu vou falar um pouco mais na frente sobre essa história para vocês. Lá na frente, Pedro prega uma mensagem que se converte mais de 5.000 pessoas, no dia de Pentecostes. Pedro tem assim uma atitude diferente dos outros, de ser o pregador mesmo assim naquele momento. Pedro teve aquele momento, irmãos, isso você vai encontrar em uma das cartas do apóstolo Paulo, que Paulo precisa repreendê-lo, porque Pedro não aceitava que os gentios fizessem parte do povo de Deus. Você percebe? Aquele momento glorioso que você defende a sua religião com unhas e dentes e fala, não, esse não serve, não pode, não deve, não fala a mesma língua que eu. Então Pedro, ele tinha essa peculiaridade que parecia muito conosco. Mas Pedro, ele desfrutou também de algo muito interessante, que foram 3 anos, ou 3 anos e meio, de estreita comunhão com o mestre, aos pés do mestre, aprendendo. E quando Pedro escreve essa carta aqui, ele escreve aos cristãos da Ásia, provavelmente os cristãos que tinham se convertido lá no dia de Pentecostes. Nós pedimos aqui hoje para o Espírito descer, como desceu no dia de Pentecostes. Mas no dia de Pentecostes, quando Deus, ele é um Deus estrategista, né? No dia de Pentecostes, quando o Espírito desceu, que as pessoas começaram a falar línguas estranhas, era um dia em que tinha gente de várias nacionalidades, de outros países, e essas pessoas ouviam na sua própria língua. Então foi uma forma de evangelizar diversos povos de uma vez só. Nós pedimos hoje que o Espírito descesse aqui como no dia de Pentecostes, e essa igreja aqui que Pedro escreve, ela provavelmente, não se dá assim muita certeza, mas provavelmente sejam os cristãos daquele momento, ou daqui que se converteram no dia de Pentecostes. E Pedro vem escrever para essas pessoas aqui, após estar bastante velho. E no texto que nós lemos, Pedro fala algo há mais de 1.900 anos atrás, que é muito atual nas nossas vidas. Nós vivemos numa geração ansiosa. Eu quero dizer para vocês que a ansiedade sempre esteve no radar de Deus. Caso você seja também interessado, você pode pegar Mateus capítulo de número 6, quando Jesus começa os seus ensinamentos, porque foi logo depois do Sermão do Monte. Ou no Sermão do Monte, desculpem, Jesus fala assim: e vocês não devem andar ansiosos com o que pode acontecer amanhã. Então a ansiedade sempre esteve no radar de Deus. Eu vou fazer um teste com vocês aqui. Quantos aqui se consideram uma pessoa ansiosa? Vou começar por mim. vou começar por mim. Vocês percebem que a ansiedade é algo muito comum à população. Não é à toa que hoje um dos grandes cursos procurados nas faculdades é a psicologia, que trabalha essa questão, né, da mente humana. É a psicanálise, outro que cresceu bastante. Existem cursos livres, nem é assim exatamente uma graduação. Cresceu muito porque nós vivemos no meio de uma sociedade muito ansiosa. Isso é inerente à raça humana, isso é inerente à pessoa humana. Lembra aquele desenhozinho lá da cultura? É elementar, meu camarada, né? Isso é elementar a raça humana. E Pedro, ele vem escrever essa carta para aquela igreja e para nós, porque chegou até nós hoje, para dar uma nova visão sobre essa situação. E ele fala: lançai sobre ele a vossa ansiedade. Gente, eu vou dar só um exemplo para vocês o que é lançar. Você consegue pegar? Isso é lançar. O que eu fiz aqui agora?
Eu lancei. Era isso que Pedro queria falar. Pedro disse: lançai sobre ele a vossa ansiedade. Gente, muitos momentos de nossas vidas, nós achamos que estamos sozinhos, nós perdemos o sono durante a madrugada, nós deixamos de fazer algumas outras atividades que poderiam ser realizadas. Por quê? Por causa da nossa ansiedade. E você já percebeu que muitas vezes, aí se tiver alguém aqui que trabalha na área da saúde, vai entender o que eu estou falando? A pessoa pede para você levar ela às pressas para o hospital. Ela não está conseguindo respirar direito. Ela está sentindo todos os males que ela não sabe o que é. Chega no pronto-socorro. É aquele desespero, porque tem uma fila na frente, se pudesse, tomava a frente de todo mundo. E quando chega na sala do médico, que senta na cadeira do médico, o médico só conversa com a pessoa, depois dá um dipirona, vem embora, a pessoa está bem. Vocês já perceberam que é bem assim? Crise de ansiedade. E quando Pedro fala disso, ele fala de uma experiência, como eu disse para vocês, pessoal. Pedro, ele tinha passado por muitas coisas. Ele tinha acompanhado Jesus na sua caminhada, ele tinha tido contato com o Mestre após a sua ressurreição, ele tinha pregado para multidões, ele tinha realizado milagres, como a cura daquele paralítico na porta do templo, quando estava lá pedindo esmolas, que ele chegou e disse: nós não temos prata e nem ouro, mas o que temos isso te dou, em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. Pedro já tinha feito tudo isso, então Pedro sabia exatamente daquilo que ele deveria falar, ele estava falando com convicção. Ele quis dizer: olha, isso é bem para os jovens, né? Lança sobre ele a sua ansiedade, confia nele. Lançar isso, é você lançar e confiar. Eu tirei de mim. O que nos falta, irmãos, é justamente isso, é confiança. É por isso que nós não conseguimos lançar a nossa ansiedade sobre ele. E aí, nós temos uma certa dificuldade, de ficar livre. Porque você lança mais ou menos. Você entrega mais ou menos nas mãos de Deus. Você não entrega com toda a confiança. Eu me lembro de uma história que eu ouvi há um tempo atrás, do que seria a confiança. Conta-se que, em uma certa embarcação, eles estavam navegando no mar, e sobreveio uma grande tempestade, ventos fortes, as ondas subindo, quase enchendo o barco de água, sabe? E todo mundo entrou em desespero naquele barco ou navio, e tinha um garoto deitado numa rede. Enquanto todos estavam desesperados, sem saber o que fazer, cada um clamando pelo seu santo, aquele menino estava deitado na rede, com os pés cruzados e se balançando. Alguém incomodado com aquela situação, olhou para aquele jovem adolescente e falou: mas menino, levanta daí, está todo mundo aqui desesperado, achando que vai morrer, a tempestade está muito forte, o vento está muito forte. O menino respondeu: estou tranquilo porque o capitão desse barco é meu pai, ele não vai deixar o barco afundar. Isso é confiança. Isso é confiança, sabe? Esse é um exemplo de confiança. Eu quero te dizer nessa noite: lança a tua ansiedade sobre ele e confie, 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 porque ele é aquele que não perdeu o controle das coisas. Ele é aquele que ouve a tua oração, mesmo quando tudo parece incerto. Ele é aquele que consegue ver até os confrontos do teu coração, sabe? Aquele confronto dentro de você. Ele é aquele que sempre foi um Deus cuidador. Um Deus que no momento de aflição, Ele sempre está por perto. Nós aprendemos nos desenhos animados, nos filmes, principalmente naqueles filmes de mitologia grega, que os deuses aqueles deuses intocáveis, assim, a mitologia grega que fala muito de deuses, e Deus é aqueles deuses intocáveis,
aqueles seres poderosos, que não podem, que não pode ter contato com um pecador, com um pequeno, com um humano. Nós temos um Deus diferente, um Deus que Pedro falou assim, Ele cuida dos seus. Nós temos um Deus, que Ele é um Deus que nos guia, quando queremos ser guiados. Porque Davi, ele tinha uma experiência como pastor de ovelhas, e quando você chega no Salmo 23, entre outras coisas que ele fala, ele pede para Deus, guia-me mansamente a águas tranquilas. A pergunta é, você está disposto a aceitar que esse Deus te guie? Nós temos um Deus, irmãos, que acolhe, que é um pai acolhedor. Lembra do filho pródigo? Aquele é um exemplo do que Deus é. É um Deus que, quando você vá para distante, está incontente, está insatisfeito, está decepcionado, vá embora. E que quando você resolve voltar, Ele está disposto a te abraçar, a te dar novas vestes, a te dar um anel, honra. Então eu quero te dizer nessa noite, lança sobre Ele a sua ansiedade, seja uma pessoa aberta para Ele. Não importa se você se revoltou, se entristeceu, é natural. Lembre-se, o homem que disse essas palavras para a gente, ele passou por todos esses momentos, ele chegou a negar, mas ele disse, nós servimos um Deus que cuida de nós, Ele é um Deus amigo. Eu acho que os mais novos tiveram essa experiência, mas os mais velhos muito mais. Normalmente as pessoas são suas amigas, ou são nossas amigas, até o momento que nós contrariamos a vontade delas. É assim ou não é? Está tudo muito bem, enquanto você está concordando com tudo aquilo que ele faz. Está tudo muito bem, muito bom, enquanto você está cumprindo ou realizando os desejos dele. Assim que você, vou usar um termo, desculpa, aqui até meio chulo, assim que você pisa na bola, assim que você dá um tropeção, tem um dizer popular muito comum e verdadeiro, né? Que você pode fazer o bem a uma pessoa 99 vezes, para completar a 100ª vez, você vai lá e falha com ele. No outro dia, quando ele tiver, a primeira coisa que ele vai lembrar vai ser do quê? Mas com Deus é diferente. Ele é amigo, amigo de verdade. A Bíblia nos conta lá no início das Escrituras, que após ele formar Adão, após ele soprar um espírito de vida sobre Adão, após ele fazer tudo por Adão, ele dá um jardim do Éden para Adão habitar. Após ele chegar para Adão e falar, Adão, você vai mandar em tudo, peixe, aves, répteis, tudo está sobre as tuas ordens. Olha que honra, né? Só existe apenas uma coisa que você não pode fazer. Existe no meio do jardim um fruto, e esse fruto você não deve comer. E aí, acredito eu que pelo menos 99% das pessoas aqui conhecem a história. Que a serpente vai lá, ela tenta a Eva come do fruto, dá para Adão, e Adão vai lá e come do fruto. Só que a Bíblia diz que antes dessas coisas acontecerem, Deus gostava de trocar ideias com Adão. Ó, linguagem paulista agora, né? Baiano falando trocar ideia é coisa de paulista, né? Mas Deus gostava de prosear com Adão. A Bíblia diz que na virada da noite, na virada do dia, Deus estava lá para conversar com Adão. Porque existe uma coisa que talvez você não saiba, mas Deus é um Deus de relacionamentos. Amém?
Às vezes, gente, nós passamos anos na igreja e não sabemos o que é relacionamento com Deus. Não é por culpa de Deus, é que nós não procuramos essa proximidade, essa aproximação. E a Bíblia diz que quando Eva comeu daquela fruta que deu para Adão, Adão comeu, viu que estava nu. Naquela mesma virada do dia, o amigo dele, que gostava de trocar ideias com ele, apareceu. Deus sabia que Adão tinha pecado? Sabia. Deus sabia que Adão tinha contrariado a vontade dele, que estava colocando a humanidade toda debaixo de uma condenação? Sabia. Mas Adão sim, teve a atitude de se esconder, mas Deus não. Do mesmo jeito que ele chegava, ele chegou e disse: Adão, onde tu estás? Quem sabe nesta noite Deus está te chamando, falando: olha meu filho, eu voltei, eu estou aqui, o meu relacionamento contigo continua o mesmo, eu continuo o mesmo Deus, eu continuo te amando, eu continuo querendo me relacionar com você, é você que está fugindo, mas eu estou aqui. Toda vez que Deus procura alguém, é óbvio, né? Tem os seus momentos que precisam falar mais sério. É igual um pai com filho. Quantos aqui têm filhos? A maioria tem filhos, né? São casados, apenas os jovens, alguns não, alguns adultos, a maioria, e os jovens não. Mas quem tem filho sabe. Você trata com muito amor, você trata com muito carinho, você trata com muito cuidado, mas tem aquele momento que você precisa dar uma bronca, não é assim, não é assim? Às vezes o que Deus faz é dar apenas uma bronca, mas essa bronca não é uma falta de amor, o amor continua o mesmo. Isso aconteceu com Davi. Davi, ele havia pecado, porque, gente, é assim, o pecado, ele nos envolve aos poucos, não é de uma vez. O pecado, ele vai, o inimigo trabalha, né, para que o pecado vá entrando em nossas vidas, sem que a gente perceba. É tanto que, se não me falha a memória agora, me corrija se eu estiver errado, mas acho que o apóstolo Tiago, ele fala da concupiscência, que é um pensamento que gera no nosso coração. Essa concupiscência dá luz ao pecado, e o pecado gera morte. Acho que é Tiago que fala isso. E Davi, ele no seu conforto, ele na sua posição como rei, ele pecou sem consciência de que aquilo era um pecado. E o legal é que é o seguinte, gente, às vezes a gente planeja alguma coisa, né, e as coisas vão mudando ao longo da mensagem, tá? O legal é que é o seguinte, às vezes nós mesmos damos a nossa sentença. Vocês querem ver? Quantos aqui oram o Pai Nosso? Poucos, né? Oração modelo de Jesus, tá? Mateus capítulo 6, versículo 10. Ele ensina como orar. Então, Mateus capítulo 6, versículo 10, está o Pai Nosso. E no Pai Nosso, você acaba dando a sua própria sentença para você. Aconteceu com Davi. Porque você fala para Deus o seguinte: perdoa as minhas dívidas, assim como eu perdoa o meu devedor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos. Você está dando a sua sentença, você não dá a sua. Foi o que aconteceu com Davi. Davi, ele se interessou por uma mulher casada, começou com a concupiscência, como eu disse para vocês, ele observando, ele admirando, ele desejando, até o momento que ele acabou, de fato, se relacionando. E não contente com isso, quando o soldado Urias veio para casa, e não quis, e acabou desobedecendo uma ordem de Davi, Davi colocou ele na frente da batalha, para que ele morresse, e tudo estava normal, afinal de contas Davi era rei, estava tranquilo. Mas aí Deus resolve
visitar Davi, e dessa vez através de um profeta. E Deus manda Natã ir até a casa de Davi. E chegando lá, Natã usa uma parábola para falar com Davi. E ele conta uma história de um homem que tinha várias ovelhas, que tinha várias vacas, que era muito rico, e que veio um viajante. E ao lado desse homem tinha um outro homem, que tinha apenas uma ovelha, mas uma ovelha criada com muito carinho, criada com uma madeira, fazia parte, bom, para os amantes dos animais, fazia parte da família, né? Hoje os animais fazem parte da família, né? Já tem gente pedindo até pensão alimentícia, quando há separação para os animais, e consegue, tá bom? E aí, esse homem pegou essa única ovelha da pessoa que tinha a única ovelha que cuidava com muito carinho, e matou e deu para esse viajante. E aí Davi ficou nervoso, Davi ficou muito bravo, e Davi disse: este homem precisa restituir em dobro, este homem merece a morte. E aí Natã olha para Davi e fala assim: você é este homem. Davi deu a sua própria sentença. Mas quando Deus nos alerta, gente, é como um amigo. Ele nos quer por perto. Quando Deus nos chama para fazer uma correção, é aquele pai que quer abraçar o seu filho. A única coisa que Deus quer é ter comunhão de volta. Você vai ver no Salmo de número 51, Davi orando, mas uma oração verdadeira, já não é mais aquele Davi pecador, é um Davi que começa a dizer: Deus, cria em mim um coração puro, Deus, renova em mim um espírito reto, Deus, não retira de mim a alegria da salvação, Deus, não retira de mim o teu Espírito Santo, porque é assim que esse Deus faz. Ele é um Deus amigo. Capítulo 20 de João, Evangelho de João, você vai encontrar Jesus, falei isso quarta-feira passada aqui, você vai encontrar Jesus após a ressurreição, se apresentando para os discípulos. E lá você vai ver um texto que vai dizer assim, ó: e pela terceira vez, Jesus se manifesta aos seus discípulos. E aí conta toda uma história por trás disso. Estavam eles reunidos. Pedro tem aquela brilhante ideia: vou pescar. Bom, Pedro, ele era um líder nato. Era uma pessoa muito influenciável. Sabe aquela, tem gente que é assim, né? Tem gente que tem isso. Tem essa fim, né? É natural da pessoa, não precisa se esforçar para ser líder. E assim que Pedro falou assim: eu vou pescar, todos os demais também disseram: nós vamos contigo. E eles foram pescar. E eles pescaram, profissionais, tá, gente? Pescaram a noite inteira. E nos diz a palavra de Deus que nada pegaram. Já ao amanhecer, aparece um homem à beira do mar, e perguntaram para eles: pegaram alguma coisa? Eles disseram: nada. Ele falou: então lança a rede do lado direito do barco. E quando eles lançaram, eles não conseguiam puxar a rede de tantos peixes que estavam naquela rede. Logo, João, discípulo a quem Jesus amava, ele se intitula assim, disse: é o Senhor. Assim que João disse: é o Senhor, aquele líder nato pulou na água e nem esperou, ele saiu nadando até a beira da margem. E ao chegar na beira da margem, gente, eles tiveram uma experiência fenomenal. Já tinha peixe assado e pão para eles comerem. E nos conta o evangelista João que eles não abriram a boca para falar nada. E aí Jesus chega, olha para Simão, que é Pedro, e fala: Simão, amas-me mais que estes outros?
desafio, né, irmãos? Dois motivos. Primeiro, declarar que ama mais que os outros já é um pouco pesado, porque amor não consegue se medir, pelo menos nós, apenas Deus. Você consegue medir o amor do seu esposo por você, ou da sua esposa por você, ou do seu filho por você? Você não consegue. Você não consegue medir, não dá para você mensurar se é muito, se é pouco. É óbvio que com algumas atitudes a gente vai, né, tentando quantificar, né? Assim, você já tentou quantificar assim, né, com as atitudes? Ah, não, você não me ama porque você não me dá flores. Mulher, né? Mulher faz isso, né? Você não me ama porque você não me dá flores. O marido, ah, não, você sabe assim, mas assim, não dá para você quantificar. Aí Simão, né, responde, sim, te amo. Aí Jesus fala, apacenta meus cordeirinhos. Aí Jesus pergunta pela segunda vez para ele, Simão, filho de Jonas, amas-me mais que estes? E ele responde pela segunda vez, sim, te amo. Jesus faz a mesma recomendação, apacenta meus cordeirinhos. Aí Jesus pergunta pela terceira vez, Simão, filho de Jonas, amas-me mais que estes? Aí nos revela a palavra de Deus que ele ficou muito triste. Aquilo, terceira vez, né, uma confirmação. E ele respondeu, Senhor, tu sabes que eu te amo, tu sabes tudo. Irmão, coisa linda, sabe por quê? Jesus procurou Pedro para mostrar, Pedro, eu não desisti de você. Você já está aí, ó, influenciando os outros, já desistiu do seu ministério. Você, Pedro, já voltou à sua antiga vida. Você voltou a ser pescador. Quando eu te chamei, eu te disse, Pedro, eu vou te fazer um pescador de homens. Vem, me segue. Você agora será um pescador de homens. Você será um ganhador de almas. E agora você volta à sua antiga vida, a pescar, a ser pescador, e ainda traz os outros comigo. Eu quero te dizer, Pedro, eu não te chamei para apacentar pescadores, não, foi ovelhas, foi os meus cordeiros. Então, Pedro, eu reafirmo a minha aliança contigo. Nesta noite Jesus te chama de volta. Ele está te falando, eu sei o quanto você me ama, e eu já te escolhi lá atrás, então volte, apacenta. A minha promessa continua de pé. Era isso que Jesus queria dizer para Pedro naquele momento. Volta, continua de pé. Mas aí, queridos, eu vou falar exatamente agora do tema da mensagem. Das ações de um Deus que cuida dos seus. Eu não sei o quanto você tem de experiência com Deus, o quanto tempo você tem de caminhada com Deus, o quanto tempo que você tem de convertido, de fé religiosa, se você veio de uma outra religião. Eu só quero te apresentar um Deus, que mesmo sendo Deus, Ele tem atitudes diferenciadas para cuidar daqueles que são seus. Amém? E você precisa ver o cuidado de Deus. Porque assim, gente, quando falamos de cuidados, logo nos vem à mente, é a primeira coisa que nos vem à mente. Aí eu vou voltar de novo a falar com relação aos que são pais. Eu tenho uma filha, eu tenho duas filhas, mas eu tenho uma de 9 anos. E existe um cuidado muito grande da gente com ela, porque temos ela como uma criança, porque ela é uma criança. Nós fomos fazer uma audiência em São Sebastião, a esposa está ali, que é testemunha disso. E levamos o sogro e a sogra, né, para ficar com a minha filha. Nós queríamos que a minha filha fosse com a gente, a audiência era na praia. E fomos trabalhar, mas não sei se vocês são como eu, né, eu sempre que tenho uma oportunidade eu estou aproveitando. Ainda que seja de trabalho, mas surgiu a oportunidade eu estou aproveitando. E aí resolvemos levar a minha filha para a praia, para que no momento que a gente fosse fazer a audiência, ela ficava com a minha sogra e com o meu sogro. E eu me lembro que nós almoçamos na beira da praia, né, numa barraca da praia, não estava muito sol, não estava aquele dia legal para banho e tal, mas criança independe disso, né? Criança, se você levar uma criança na beira da piscina, pode estar fazendo 10 graus, ela vai querer entrar. Criança é assim.
E eu me lembro de um momento que nós estávamos na barraca e ela queria ir até a praia, à beira do mar lá, né? Aí o meu sogro falou assim, o seu Valdir falou assim, deixa ela ir, nós estamos perto, né? Eu falei, não, seu Valdir, não. Ela só vai lá com alguém junto. Isso é cuidado, beleza? Isso é cuidado. E quando falamos em cuidado, logo vem, mas esse é um cuidado humano. Esse é um cuidado humano. E eu diria para vocês que de muitos momentos da nossa vida, Deus tem esse cuidado. Você não sabe quantos livramentos você teve hoje, eu não sei quantos livramentos eu tive hoje. Você não sabe. Eu lembro que um dia Jesus disse para Pedro, Pedro, ao diabo ele me pediu para se ir andar com a sua vida. E eu não permiti. Então o bicho é tão ousado que ele até pede, sabe? Então isso é um cuidado humano. Mas o nosso cuidado é para evitar que o problema aconteça. Mas na maioria das vezes, Deus Ele não quer evitar que o problema aconteça, Ele quer agir dentro do problema, Ele quer ter o cuidado dentro do problema, e você vai entender isso. Porque quando você tem o cuidado dentro do problema, você começa a ter gratidão, você vê a mão de Deus atuando. Como eu disse para você, hoje talvez você teve vários livramentos, você não sabe. Então você não vai ser grato por alguma coisa que você não fez, ou que você não viu, desculpe, que você não viu. Agora, se você vê, aí muda toda a história. Eu acho que um dos grandes exemplos do cuidado de Deus e das atitudes de Deus para com o seu povo, está lá no livro do Êxodo, capítulo de número 3. A Bíblia diz que Moisés, eu não posso contar a história de Moisés, porque é muito longa, o tempo não permite, mas que Moisés estava apacentando as ovelhas do seu sogro, e ele deu a volta por trás do monte, e quando ele olha, estava uma sarça pegando fogo, pegava fogo aquela sarça, mas não se consumia. E Moisés, como não era medroso, falou, vou mais perto, eu vou lá para me ver o que está acontecendo. E quando ele chega próximo, ele ouve a voz de Deus, que fala, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu está pisando é terra santa. Mas não é isso que eu quero falar. Eu quero falar da atitude desse Deus. Ele fala, Moisés, o clamor do meu povo. Primeiro ele diz quem ele é, né? Ele se apresenta, é mó lindo, porque ele fala assim, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, né? Mas ele fala assim, o clamor do meu povo subiu até mim. Eu tenho contemplado o seu sofrimento, a sua agonia. E sabe o que eu fiz? Eu desci para livrá-los, para resgatá-los das mãos de Faraó. Irmãos, primeira coisa linda, você tem um Deus que Ele até vem para te livrar pessoalmente. Isso chama-se cuidado pessoal. Ele mesmo cuida de você. Por ser um Deus tão poderoso, poderia mandar um anjo. Há uma crença no cristianismo, principalmente nos cristãos católicos, que todo mundo tem um anjo da guarda, não é assim? Não é isso? É uma crença que todo mundo tem um anjo da guarda. Se for pensar aí, nós temos hoje cerca de 7 milhões de habitantes, então teria 7 milhões de anjos aqui, só aqui na terra, né? Pensando dessa forma. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor do que os livra e os guarda, né? Dos que o temem, desculpem, do que os temem. A minha mente, gente, eu estou com 40 e alguns, tá? Então às vezes dá bug mesmo, tá? Mas aí, olha a atitude de um Deus. Eu desci, porque eu vi o sofrimento deles. Eu sei que há muito tempo atrás foi muito discutido teologicamente esse assunto, quando se pregava muito que Deus levantava e vinha. Irmãos, Deus, Ele vem para livrar sim aquele seu, Ele ouve o sofrimento. Você serve um Deus que dá suas atitudes, e vou te falar uma coisa, e é engraçado que quando Ele entra para resolver. O povo passaram 400 anos no Egito, Rony, mas
no dia que Deus desceu, Ele desceu para livrar. Ele usou o braço forte para livrar o povo de Faraó, das mãos do Faraó. Ele mandou 10 pragas no Egito. E aí, conclui-se aquilo que eu disse para vocês. Quando o povo sai do Egito, Deus os abandona? Não. Ali começa de fato o cuidado de Deus para com eles. Primeiro milagre, grande milagre que aconteceu. E aí entra o que eu disse para vocês. Isso eu vou repetir. Deus, a maioria das vezes, Ele atua dentro do problema. Conta-nos o texto do Êxodo, que o povo estava indo e se depararam de frente com o mar. Aí vocês conhecem a história, porque em várias residências tem a abertura do Mar Vermelho, né? Aqueles calendários com aquele mar se abrindo. Aí acho que novos e velhos conhecem. Faraó estava vindo com o seu exército. Não tinha como o povo fugir. Deus atuou em cima ou no meio do problema. Ele abriu o Mar Vermelho. Deus, falando das atitudes dele, Ele acompanhou esse povo durante 40 anos. E o mais legal de tudo, não era um povo bonzinho. Vocês sabem quantos adultos entraram em Canaã, dos que saíram do Egito adultos? Alguém aqui se habilitaria a falar? Quanto? Alguém ali já me falou, mas quantos? Vocês sabem? Quantos? Josué e Caleb. Toda aquela geração que saíram adultas, padeceram durante a caminhada no deserto. E não foi por falta do cuidado de Deus, porque Deus cuidou do povo em toda aquela caminhada. À noite, Deus estava na coluna de fogo, para clarear e segurar o frio, que era muito grande no deserto. Durante o dia, para livrá-los do calor, Deus estava numa nuvem, havia uma nuvem. O povo teve fome, Deus mandou maná. O povo reclamou do maná, Deus mandou codornizes. O povo teve sede, Deus mandou água. Meus irmãos, essas são as atitudes de um Deus. Ele cuida daqueles que é seu. Pedro disse: lançai sobre ele a vossa ansiedade, porque ele cuida de vós. Então lança, jogue, faz como eu mostrei aqui, joga. Deixa que o cuidado é dele, confie. Você precisa fazer isso, você precisa confiar no poder de Deus. Você precisa jogar a sua ansiedade nas mãos de Deus e falar: Deus, agora está contigo. Isso é confiança. Acho que um dos textos mais lindos da Bíblia Sagrada está lá em Daniel capítulo 3. Quando aqueles 3 jovens se recusam a se dobrarem diante da estátua de Faraó. Do rei Nabucodonosor. A Bíblia diz que quando eles são jogados na fornalha de fogo, os homens que levaram-os morreram de tão quente que estava. E eles, estando lá dentro, o rei olha e fala assim: espera aí, não foram 3 que nós jogamos? Por que estão 4? E por que o 4º homem parece como filho dos deuses? Irmãos, para a teologia, ali é uma teofania de Deus. Ali é o próprio Jesus que está lá dentro da fornalha de fogo com eles. Porque nós conhecemos Jesus encarnado, mas Ele era, desde o início, como Deus. Ele sempre foi Deus. Então, nós temos um Deus que Ele entra, Ele gosta de atuar no meio do problema. Aí eu pergunto para vocês, Ele poderia ter livrado antes ou não? Ele poderia ter mandado um raio, dispensar todo mundo ali. Ele poderia fazer um sinal do céu e todo mundo olhar e falar: não, olha, é um aviso. Mesmo porque naquela época o pessoal acreditava muito que chuva era isso, sol era aquilo, raio era aquilo outro. Então não, mas ele
permitiu, eu quero que você entenda, talvez Ele permitiu que você entrasse nessa fornalha aí, eu estou usando uma linguagem figurada, é porque Ele quer estar junto contigo lá dentro, Ele quer realizar o milagre lá no meio do problema. Antigamente, né, tinha uma música, nunca mais eu ouvi, mas alguns aqui vão lembrar, certa noite eu sonhei que estava viajando, eu sou um péssimo cantor, tá? Você lembra dessa música? Alguém aqui já ouviu essa música? Pelo deserto da vida tinha que atravessar, me encontrei com o Senhor e sair conversando, o qual prometeu ir comigo e não me abandonar, nas horas mais difíceis da vida em que eu mais precisava, olhei para trás e só vi duas pegadas no chão, logo pensei, estou só em minha caminhada, não era verdade o que o mestre falava, em minha fraqueza então murmurei. Nunca ouviram? Foi aí que eu escutei uma voz que falava, de fato só duas pegadas estavam no chão, eram somente as minhas, quando eu caminhava, nos meus braços te levava na minha aflição. É isso, irmãos, é isso, irmãos, é isso. Talvez você está olhando e acha que está sozinho, eu quero te dizer, Ele está te carregando nos braços, as pegadas é dEle. Amém? Porque a vida, ela é dessa forma. Às vezes, nós queremos ver. Se nós não estamos vendo, Deus não está trabalhando. Mas saiba você, que você serve um Deus, que Ele está no controle de todas as coisas. Ele conhece todas as tuas ansiedades que representam sofrimento, porque a ansiedade, ela ataca o nosso psico, ela ataca a nossa mente, a nossa saúde mental, ela ataca o nosso corpo. Ele conhece. E às vezes a nossa ansiedade é só por causa de um problema que a gente tem que não se resolve. Para concluir, eu quero vos falar só mais uma coisa daquilo que Deus ouve. Um dos grandes heróis da fé do Antigo Testamento chama-se Samuel. Qualquer dia eu prego sobre frutos de oração. Samuel era fruto de oração. Não sei se vocês sabem, mas Isaac, fruto de oração. Samuel foi fruto de oração. 1 Samuel capítulo 1, lá se você ler, a Bíblia vai começar contando a história de Eucana, um homem que tinha duas esposas. A época ela era, não vou entrar nesse assunto aqui, tá, irmãos, né? Duas esposas. E tendo essas duas esposas, uma tinha filhos, a outra era estéril. Ele amava muito a estéril, que era Ana. E eles subiam para sacrificar uma vez por ano. E conta-nos a Bíblia que todo ano Ana passava pela mesma humilhação. Porque a sua, vou usar o termo concorrente aqui, tá, gente? Mas não é a sua concorrente, seria a companheira de seu esposo. Ela ficava zombando dela, aquele era o calcanhar de Aquiles de Ana. Ficava zombando dela porque ela tinha filhos e Ana não. E qualquer dia desse a gente fala desse assunto, mas é assim, eu já falei isso aqui no encontro de homens, né, Edson? Que existe algumas coisas, gente, aí vai para os insensíveis, não sei se tem alguém aqui, que uma coisa não substitui outra, tá? Ana ficava triste um dos dias, Eucana falou para ela, mas Ana, eu sou melhor que 10 filhos. Mas gente, nenhum marido, nenhum esposo, por mais bom, por mais lindo, por mais maravilhoso, por mais cavalheiro, por mais generoso, por mais bonito, ele ocupa, eu não sei porque eu estou falando isso aqui, mas ele ocupa o espaço de um filho na vida de uma mãe. Hoje o líquido mais importante que nós temos na terra é o quê? É a água. A humanidade não vive sem água. Mas não substitui a gasolina.
Amém? Você joga gasolina no seu carro para você ver, né? Não substitui a gasolina. Mas isso é para um outro momento. E aí, Ana sobe ao templo, vai até a tenda, na verdade. Chegando lá, Ana começa a orar, porque ela estava amarga, havia uma amargura no seu coração. Era todos os anos. Você fala que é mulher, mas nem filho você pode ter. Eu estou usando meus termos aqui. E a Bíblia diz que Ana começou a orar de forma tão amarga, mas ela gostou da oração. Ela começou a orar, e o sacerdote Eli, que estava próximo ali, ele regulou os seus ouvidos, sabe, daqueles irmãos que quando a gente está todo mundo orando, ele está com o ouvido regulado ali para ouvir o que o outro está orando, ele esquece até de orar, né, de acompanhar na oração, porque ele podia estar acompanhando, mas não está ali, eu quero ouvir o que o William está orando, eu quero ver o que ele está pedindo e tal. E ele não ouve nada, porque Ana estava amarga. E ele olha para Ana e fala assim: cachaceira, deixa o teu vinho, cachaceira, você precisa deixar de ser cachaceira. Ela falou: vive o Senhor, que aqui não tem uma mulher possessa pelo vinho, mas aqui está uma mulher amargurada. Deus, Ele ouve a oração daqueles que estão amargurados. Quero te dizer nessa noite, Deus tem ouvido a tua oração. O que nos impede de receber a bênção, às vezes, é que nós jogamos a nossa ansiedade de Deus, mas somos muito imediatistas, e queremos a resposta de imediato. Mas eu quero concluir nessa noite te falando que, olha, jogue, entregue, jogue nas mãos dele e deixa, o tempo dele é perfeito, na hora certa as coisas vão acontecer, e você vai ver, olha, de todos os filhos da Penina, nenhum deles está registrado no anel da história aqui da palavra de Deus, mas Samuel não, Samuel está lá, é profeta, é sacerdote, é juiz, o cara tinha 3 funções, nenhum outro teve. Resposta da oração de uma mulher amargurada. Amém? Fica de pé que eu vou orar por você.